Olá, seja bem-vindo ao canal Excelso. Eu sou a Thaís e este é o 7º de 365 vídeos lendo a Bíblia Católica. Antes de começar a leitura, eu vou fazer uma breve oração para que Deus ilumine o nosso intelecto e a gente tenha a compreensão melhor da palavra. Meu Senhor e meu Pai, envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Hoje nós leremos Gênesis capítulos 25, 26, 27 e 28. Morte de Abraão, capítulo 25. Abraão tomou outra mulher chamada Cetura, a qual lhe deu à luz Zarã, Jexã, Madã, Madiã, Gesboque e Sué. Jexã gerou Sabá e Dadã, dos quais foram filhos os Assurim, Latussuim e os Laomim. Os filhos de Madiã foram Efa, Ofer, Enoque, Ábida, Eldaa. Estes foram todos os filhos de Cetura. Abraão deu todos os seus bens a Isaque. Quanto aos filhos de suas concubinas, só lhes deu presentes e despediu-os ainda vivo, mandando-os para longe de seu filho Isaque para a terra do Oriente. Eis a duração da vida de Abraão. Ele viveu 175 anos e entregou sua alma, morrendo numa ditosa velhice, em idade avançada e cheio de dias, e foi unir-se aos seus. Isaque e Ismael, seus filhos, enterraram-no na caverna de Macpela, situada na terra de Efron, filho de Seor, o Iteu, de fronte de Mambré, a terra que Abraão tinha comprado aos filhos de Het. É lá que ele foi enterrado com Sara, sua mulher. Depois de sua morte, Deus abençoou seu filho Isaque, que habitava perto do poço de Lahai-Roi. Eis a descendência de Ismael, filho que Agar, a egípcia, escrava de Sara, deu à luz a Abraão. Estes são os nomes dos filhos de Ismael, segundo sua ordem de nascimento. O primogênito de Ismael, Nabaiote, em seguida Cedar, Adibel, Mabsam, Masma, Duma, Massa, Hadad, Tema, Getur, Nafis e Sedma. Tais são os filhos de Ismael. Estes são seus nomes segundo suas cidades e seus respectivos acampamentos, 12 chefes de suas tribos. A duração da vida de Ismael foi de 137 anos, e depois ele entregou sua alma e foi unir-se aos seus. Seus filhos habitaram desde Évila até Sur, que se encontra de fronte do Egito, na direção da Assíria. Ele se instalou assim em frente de todos os seus irmãos. Descendência de Isaque. Eis a história de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque tinha a idade de 40 anos quando se casou com Rebeca, filha de Batuel, o arameu, de Padã-Arã, irmã de Labão, o arameu. Isaque rogou ao Senhor por sua mulher, que era estéril. O Senhor ouviu-o e Rebeca, sua mulher, concebeu. Como as crianças lutassem no seu ventre, ela disse: se assim é, por que me acontece isso? E ela foi consultar o Senhor, que lhe respondeu: tens 2 nações no teu ventre, 2 povos se dividirão ao sair de tuas entranhas. Um povo vencerá o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Chegado o tempo em que ela devia dar à luz, eis que trazia 2 gêmeos no seu ventre. O
que saiu primeiro era vermelho e todo peludo como um manto de peles, e chamaram-no Esaú. Saiu em seguida o seu irmão, segurando-o pela mão o calcanhar de Esaú, e deram-lhe o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando eles vieram ao mundo. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se um hábil caçador, um homem do campo, enquanto Jacó era um homem pacífico que morava na tenda. Isaque preferia Esaú porque gostava de caça. Rebeca, porém, se afeiçoou mais a Jacó. Um dia em que Jacó preparava um guisado, voltando Esaú fatigado do campo, disse-lhe: "Deixa-me comer um pouco dessa coisa vermelha, porque estou muito cansado." É por isso que puseram o nome a Esaú Edom. Jacó respondeu-lhe: "Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Morro de fome, que me importa o meu direito de primogenitura? Jura-mo, pois, agora mesmo", tornou Jacó. Esaú jurou e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. Este deu-lhe pão e um prato de lentilhas. Esaú comeu, bebeu, depois se levantou e partiu. Foi assim que Esaú desprezou seu direito de primogenitura. Isaque em Gerara, capítulo 26. Sobreveio uma fome à região, além da primeira fome que houve no tempo de Abraão. Isaque foi ter com Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerara. O Senhor apareceu-lhe e disse-lhe: "Não desçais ao Egito, fica na terra em que eu te indico. Habita nela, eu estou contigo e te abençoarei, porque é a ti e à tua posteridade que darei toda esta terra, e cumprirei o juramento que fiz ao teu pai Abraão. Multiplicarei tua posteridade como estrelas do céu. Lhe darei todas estas regiões, e nelas serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha voz e observou os meus preceitos, meus mandamentos e minhas leis." Isaque ficou, pois, em Gerara. Quando os habitantes da região o interrogavam a respeito de sua mulher, ele dizia-lhes que era sua irmã, pois, respondendo: "É minha mulher", temia que os homens daquele lugar o matassem por causa de Rebeca, que era muito bela. E como sua estadia ali se prolongasse, aconteceu que um dia, olhando Abimeleque pela janela, viu Isaque que acariciava Rebeca, sua mulher. Mandou chamá-lo e disse-lhe: "É evidente que é tua mulher. E como dizias tu que era tua irmã?" "Porque", respondeu Isaque, "eu temia que me matassem por causa dela." Abimeleque replicou: "Que nos fizeste? Um pouco mais e alguém do povo teria abusado de tua mulher e terias atraído o pecado sobre nós." Então Abimeleque mandou publicar diante de todo o povo que seria morto quem quer que tocasse naquele homem ou em sua mulher. Prosperidade de Isaque. Isaque semeou naquela terra e colheu o cêntuplo naquele mesmo ano. O Senhor o abençoava, e este homem cresceu, e seus bens foram aumentando cada vez mais. Tornou-se extremamente rico, possuía rebanhos de ovelhas e de bois, e numerosos escravos. E os filisteus o invejavam. Por isso, entupiram todos os poços que tinham cavado os escravos de seu pai Abraão, quando este ainda vivia. Abimeleque disse-lhe: "Aparta-te de nós, pois te tornaste muito mais poderoso do que nós." Partiu Isaque, tendo levantado seu acampamento no vale de Gerara, habitou ali. Abriu de novo os poços cavados outrora no tempo de seu pai Abraão, que os filisteus tinham entupido depois de sua morte, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Seus servos cavaram outro poço no vale, e encontraram ali fonte de água viva.
Mas os pastores de Gerara começaram a disputar com os pastores de Isaque. Esta água é nossa, diziam eles. Isaque chamou então a esse poço Ezeque, porque lhe o tinham contestado. Abriram seus pastores um segundo poço, mas surgiu outra disputa, e por isso pôs-lhe o nome de Sitna. Partindo em seguida dali, abriu outro poço sobre o qual não houve mais discussão, e pôs-lhe o nome de Rehobote, porque agora, disse ele, o Senhor nos pôs ao largo e prosperaremos na terra. Dali, Isaque subiu a Bersabeia. Naquela mesma noite, o Senhor apareceu-lhe e disse-lhe: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Nada temas, estou contigo. Eu te abençoarei e multiplicarei tua descendência por causa de Abraão, meu servo. Isaque construiu um altar neste lugar e invocou o nome do Senhor. Levantou depois ali sua tenda e seus escravos cavaram um poço. Abimeleque veio de Gerara procurá-lo com Ocosate, seu amigo, e Ficol, general de seu exército. Isaque disse: Por que me procurais, já que me detestais e me expulsaste do meio de vós? Eles responderam: Nós vimos que o Senhor está contigo, e pensamos: haja um juramento entre nós e ti. Queremos, pois, fazer aliança contigo. Jura que não nos fará nenhum mal, e assim como também não nos tocamos em nada do que é teu, e só te temos feito bem, deixando-te partir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Isaque preparou-lhes um banquete e eles comeram e beberam. No dia seguinte, pela manhã, fizeram mutuamente os seus juramentos. Isaque despediu-os em seguida, e eles afastaram-se dele em paz. Neste mesmo dia, os escravos de Isaque vieram dar-lhe notícias do poço que estavam cavando. Encontramos água, disseram eles. Ele pôs a esse poço o nome de Seba, de onde vem o nome de Bersabeia, nome que a cidade conserva até o dia de hoje. Esaú, com a idade de 40 anos, tomou por mulheres Judite, filha de Beri, o Iteu, e Besamate, filha de Elon, o Iteu. Elas foram um motivo de desgosto para Isaque e Rebeca. Isaque abençoa Jacó em lugar de Esaú. Capítulo 27. Isaque envelhecera e seus olhos enfraqueceram-se, de modo que não podia ver. Chamou Esaú, seu filho primogênito, e disse-lhe: Meu filho, eis-me aqui, respondeu ele. Isaque disse: Tu vês, estou velho e não sei quando vou morrer. Toma as tuas armas, tua aljava e teu arco, vai ao campo e mata-me uma caça. Prepara-me depois um prato suculento, como sabes que gosto, e me traz para que eu coma e minha alma te abençoe antes que eu morra. Ora, Rebeca ouviu atentamente enquanto Isaque falava ao seu filho Esaú. E Esaú partiu para o campo, a fim de matar e trazer a caça. Rebeca disse a Jacó, seu filho: Acabo de ouvir teu pai dizer ao teu irmão Esaú para que lhe traga uma caça e lhe prepare um bom prato, a fim de comer e o abençoar diante do Senhor antes de morrer. Ouve-me, pois, meu filho, e faze o que te vou dizer. Vai ao rebanho e traze-me 2 belos cabritos. Prepararei com eles um prato suculento para o teu pai, como ele gosta. Tu lhe levarás e ele comerá, a fim de te abençoe antes de morrer. Mas respondeu Jacó a sua mãe: Esaú, meu irmão, é peludo, enquanto eu sou de pele lisa. Se meu pai me tocar, passarei aos seus olhos por um impostor e atrairei sobre mim uma maldição no lugar de bênção. Tomo sobre mim esta maldição, meu filho, disse a mãe. Ouve-me somente e vai buscar o que te digo.
Jacó foi e trouxe os 2 cabritos com os quais sua mãe preparou um prato suculento como seu pai gostava. Escolheu as mais belas vestes de Esaú, seu filho primogênito, que tinha em casa, e revestiu com elas Jacó, seu filho mais novo. Cobriu depois suas mãos, e assim como a parte lisa do pescoço, com a pele dos cabritos, e pôs-lhe nas mãos o prato suculento e o pão que tinha preparado. Jacó foi para junto de seu pai e disse-lhe: Meu pai, eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? Jacó respondeu: Eu sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me pediste. Levanta-te, assenta-te e come de minha caça, a fim de que tua alma me abençoe. Como encontraste caça tão depressa, meu filho? É que o Senhor, teu Deus, fez que ela se apresentasse diante de mim. Aproxima-te então, meu filho, para que eu te apalpe e veja se de fato és o meu filho Esaú. Jacó aproximou-se de Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: A voz é a voz de Jacó, mas as mãos são as mãos de Esaú. E não o reconheceu, porque suas mãos estavam peludas como a de seu irmão Esaú. E abençoou-o: Tu és bem o meu filho Esaú? Disse-lhe ele: Sim. Então, serve-me, para que eu coma de tua caça, meu filho, e minha alma te abençoe. Jacó serviu-lhe e ele comeu, e trouxe-lhe também vinho, do qual ele bebeu. Então Isaque, seu pai, disse-lhe: Aproxima-te, meu filho, e beija-me. E aproximando-se Jacó para dar-lhe um beijo, Isaque sentiu o perfume de suas vestes, e o abençoou nestes termos: Sim, o odor de meu filho é como o odor de um campo que o Senhor abençoou. Deus te deu o orvalho do céu e a gordura da terra, uma abundância de trigo e de vinho. Sirvam-te os povos e prostrem-se as nações diante de ti. Se o Senhor dos teus irmãos, e curvem-se diante de ti os olhos de tua mãe. Maldito seja quem te amaldiçoar, e bendito seja quem te abençoar. Apenas Isaque acabara de abençoar Jacó, e este saíra de junto de seu pai. Chegou Esaú da caça, preparou também ele um prato suculento, e trouxe-o ao seu pai, dizendo: Levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, a fim de que tua alma me abençoe. Quem és tu? Perguntou-lhe seu pai Isaque. Eu sou o teu filho primogênito Esaú. Então Isaque, tomado de emoção violenta, exclamou: Quem é, pois, aquele que foi à caça e me trouxe o prato que eu comi antes que tu voltastes? Eu o abençoei e ele será bendito. Ouvindo essas palavras de seu pai, Esaú soltou um grito cheio de amargura e disse-lhe: Abençoa-me também a mim, meu pai. Teu irmão respondeu-lhe Isaque: Veio fraudulentamente tomar a tua bênção. Esaú disse então: Será porque ele se chama Jacó que me suplantou já 2 vezes? Tirou-me meu direito de primogenitura, e eis que agora me rouba minha bênção. E ajuntou: Não reservaste porventura uma bênção também para mim? Isaque respondeu-lhe: Eu o constituí teu senhor, e dei-lhe todos os seus irmãos por servo, e o estabeleci na posse do trigo e do vinho. Que posso ainda fazer por ti, meu filho? Esaú disse ao seu pai: Então só tens uma bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E pôs-se a chorar. Isaque tomou a palavra. Eis, disse ele, que a tua habitação será desprovida da gordura da terra e do orvalho que desce do céu. Viverás de tua espada, servindo o teu irmão. Mas, se te libertares, quebrarás o seu jugo de cima do teu pescoço.
Esaú concebeu ódio por Jacó por causa da bênção que lhe tinha dado seu pai e disse em seu coração: virão os dias de luto de meu pai e matarei meu irmão Jacó. E foram referidas a Rebeca estas palavras do seu filho primogênito. Ela mandou chamar seu filho mais novo, Jacó, e disse-lhe: teu irmão Esaú quer te matar para se vingar de ti. Escuta-me, pois, meu filho. Vai, foge para junto de Labão, meu irmão, em Harã. Fica em casa dele algum tempo, até que se acalme a cólera do teu irmão. Assim que passar a sua cólera e tiver ele esquecido do que lhe fizeste, te mandarei buscar, porque perderia eu vocês dois num só dia? Rebeca disse a Isaque: estou desgostosa da vida por causa das filhas de Het. Se Jacó tomar uma mulher entre as filhas de Het, para que ainda viver? Casamento de Esaú, capítulo 28. Isaque chamou a Jacó e o abençoou, dando-lhe esta ordem: não desposarás uma filha de Canaã, mas vai a Pada-Arã, a casa de Batuel, pai de tua mãe, e escolhe lá uma mulher entre as filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça crescer e multiplicar, de sorte que te tornes uma multidão de povos. Conceda-te ele, como também a tua posteridade, a bênção de Abraão, a fim de que possuas a terra onde mora e que Deus deu a Abraão. Isaque despediu Jacó e este partiu para Padã-Arã, para a casa de Labão, filho de Batuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Ora, Esaú viu que seu pai tinha abençoado Jacó e o tinha enviado a Padã-Arã para lhe tomar uma mulher, e que, depois de o ter abençoado, lhe proibira desposar uma filha de Canaã. Viu também que Jacó, obedecendo aos seus pais, partira para Padã-Arã, e compreendendo que as filhas de Canaã não eram bem vistas pelo seu pai, foi à casa de Ismael e tomou por mulher, além daquelas que já tinha, a Maelete, filha de Ismael, filho de Abraão, irmão de Nabaiote. Sonho de Jacó. Jacó, partindo de Bersabeia, tomou o caminho de Harã. Chegou a um lugar e ali passou a noite, porque o sol já tinha se posto. Serviu-se como travesseiro de uma das pedras que ali se encontravam e dormiu naquele mesmo lugar. E teve um sonho. Via uma escada e apoiou-se na terra. Tocava com o cimo o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam pela escada. No alto estava o Senhor, que lhe dizia: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Darei a ti e à tua descendência a terra em que estás deitado. Tua posteridade será tão numerosa como os grãos de poeira no solo. Tu te estenderás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o meio-dia. E todas as famílias da terra serão benditas em ti e em tua posteridade. Estou contigo para te guardar aonde quer que fores, e te reconduzirei a esta terra, e não te abandonarei sem ter cumprido o que te prometi. Jacó, despertando de seu sono, exclamou: em verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E cheio de pavor, ajuntou: quão terrível é este lugar! É nada menos que a casa de Deus é aqui à porta do céu. No dia seguinte, pela manhã, tomou Jacó a pedra sobre a qual repousara a cabeça e a erigiu em estrela, derramando óleo sobre ela. Deu o nome de Betel a este lugar, que antes se chamava Luz. Jacó fez então este voto: se Deus for comigo, se ele me guardar durante esta viagem que empreendi, e me der pão para comer e roupa para vestir, e me fizer voltar
em paz à casa paterna, então o Senhor será meu Deus. Esta pedra da qual fiz uma estrela será uma casa de Deus, e pagarei o dízimo de tudo que me derdes. Palavra do Senhor, graças a Deus.